Vamos agora até os Estados Unidos. Os promotores de justiça que investigam Donald Trump nas acusações de que ele guardou documentos secretos na sua casa de praia, na Flórida, alegam que o ex-presidente americano sugeriu que seu advogado destruísse documentos solicitados pelas autoridades. Ainda segundo os investigadores, o material prova que Trump, ao retirar essa documentação da Casa Branca e levar para Mar-a-Lago, colocou a segurança dos Estados Unidos em risco. O sigilo do processo federal de 49 páginas foi derrubado nesta sexta-feira. O Departamento de Justiça americano confirmou que o ex-presidente Donald Trump é acusado de 37 crimes. Procuradores anexaram ao processo fotos que mostram caixas que eram mantidas no auditório, no porão e até no banheiro da mansão de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida. Os documentos confidenciais continham informações estratégicas do governo americano em relação a países estrangeiros sobre o programa nuclear americano e detalhes sobre as fraquezas domésticas em caso de um ataque. O procurador especial Jack Smith, que lidera a acusação, disse que Trump colocou em risco os segredos da defesa nacional e que as leis que protegem as informações se aplicam a todos, inclusive ao ex-presidente. Entre as acusações que Trump enfrenta estão a violação da lei de espionagem, conspiração e obstrução de justiça, por se recusar a entregar os documentos, mesmo depois de intimação judicial. A pena máxima para esse crime é de 20 anos de prisão. Investigadores apreenderam cerca de 13 mil documentos na propriedade de Trump há quase um ano. 100 deles foram marcados como confidenciais. O ex-assessor de Trump, Walt Nauta, também responde a 5 acusações no mesmo processo. É a primeira vez que um ex-presidente americano responde por crimes federais. Trump foi intimado a comparecer a um tribunal federal de Miami, na Flórida, na terça-feira, para ouvir formalmente as acusações. A juíza designada para supervisionar o caso é Aileen Cannon, que foi nomeada por Trump em 2019. É o segundo caso criminal que Trump enfrenta na justiça. O republicano também deve ser julgado em Nova York em março, numa ação estadual que envolve fraude empresarial decorrente de um suborno pago a uma estrela de filmes pornográficos em troca de silêncio. Em um vídeo divulgado na própria rede social, Trump disse que é inocente. I'm an innocent man, I'm an innocent person. Lorival Santana, analista de internacional. Bem-vindo, Lorival. Boa noite, obrigado, Caio. E aí, Lorival, esse cerco pode dar em quê? Bom, você quer começar pela parte jurídica ou pela parte política? Vamos pela jurídica, vai? Vamos lá. Bom, como a gente mostrou nessa reportagem, os crimes que ele cometeu, um dos crimes prevê 20 anos de pena, é o que é obstrução de justiça, né, que é bastante grave nos Estados Unidos. Também coletar, transmitir ou perder informações de defesa até 10 anos de prisão e remoção ou mutilação de documentos federais, perda do cargo ou desqualificação para ocupar o cargo, mas no caso de presidente não há essa figura da inelegibilidade, né? Agora, o juiz, o procurador que apareceu aí na reportagem, que é um procurador especial, Jack Smith, ele tem pressa de concluir esse processo. Então, isso pode ser uma má notícia para o Trump, que concorre, bom, se ele vencer as primárias republicanas, como deve vencer, concorre à eleição em novembro do ano que vem, né? Então, mas é difícil saber se um caso complexo e de tanta repercussão como esse pode ser concluído até o final do ano que vem. É provável, é possível que sim. E em se tratando de 37 crimes, aumenta a chance de, pelo menos em alguns deles, o grande júri considerar que ele é culpado, né? Então há um risco elevado de condenação, Caio. Ô Lorival, mas como que o Partido Republicano vê isso? Isso, nesse processo de primárias, de candidatura,
A gente vê muitos casos, né, de políticos, vou dizer assim, sob alta investigação se fortalecerem, né? Aquela questão da vitimização, pelo menos aqui no Brasil. Isso pode acontecer lá? Isso pode parecer um paradoxo, mas pode fortalecê-lo? O Partido Republicano tem várias correntes, né? O Trump, ele controla 1/3 dos filiados ao partido que votam nas primárias. Como os outros votos nas primárias se diluem entre outros vários candidatos, né? O ex-vice-presidente Mike Pence, o atual governador da Flórida, Ron DeSantis, o ex-governador de New Jersey, Chris Christie, a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, o deputado da Carolina do Sul, Tim Scott. Então, isso favorece ao Trump, essa difusão de votos dos outros 2/3. Agora, existem correntes do Partido Republicano, e tradicionalmente ele é o partido do establishment de defesa. E essas acusações vão no cerne da questão do papel de comandante em chefe das Forças Armadas, né? Alguém que trata, no mínimo, com muito desleixo de informações secretas que podem tornar os Estados Unidos mais vulneráveis, os seus aliados também, e menos eficazes na disputa, no combate com seus adversários e inimigos, como o Irã, por exemplo, que é um caso citado de uma gravação que o Trump reconhece que não poderia estar com aquele documento que diz respeito simplesmente ao plano das Forças Armadas de atacar o Irã. Então, nesse ponto, prejudica, né, para aquele eleitor republicano mais tradicional, que não é trumpista, que não está pronto para seguir com o Trump para o abismo, pular no abismo junto com ele, né? E ainda o eleitor independente. O Trump depende do eleitor independente para se eleger presidente, não para se eleger candidato nas primárias, mas para derrotar o Joe Biden, ele precisa do eleitor independente, moderado, que também não vê com bons olhos esse processo e outros processos também, né, em que ele é acusado de ter tentado atropelar a Constituição, pressionado o então vice-presidente Mike Pence a não certificar a vitória do Joe Biden. Ele presidia a sessão do Senado naquele dia fatídico da invasão do Capitólio, pressionar o secretário de Estado da Geórgia a conseguir 11 mil votos para reverter a derrota dele no Estado. Então, são coisas graves para quem preza a democracia, e existem muitos republicanos. Aliás, o Partido Republicano é tradicionalmente o partido que defendeu a democracia, foi contra a escravidão, né? O partido do Abraham Lincoln, né? Então, tudo isso vai pesar contra o Trump. E ele? Como que ele tem reagido, Lore? Ele não obedece os advogados. Então, por exemplo, hoje, ele está atacando Jack Smith, que é o procurador especial, atacando duramente na rede dele, que é o Truth Social, né? Que ele criou para poder dizer o que quiser. E os advogados o advertiram de que tudo o que ele disser a partir de agora pode ser usado contra ele no tribunal. Mas não adianta, assim como ele escondeu documentos dos advogados dele. Ele disse que havia entregado tudo e havia entregado apenas 1/4 dos documentos em janeiro do ano passado. Aí foi intimado, não obedeceu a intimação e acabou havendo então aquela operação de busca e apreensão na casa dele de Mar-a-Lago, que foi a primeira vez na história dos Estados Unidos contra um ex-presidente. Depois disso, ele se tornou réu pela primeira vez na história dos Estados Unidos, o presidente ou ex-presidente, e agora de novo réu. Réu, no outro caso, de pagamento para a atriz pornográfica Stormy Daniels, e agora réu num processo federal, também a primeira vez. Mas porque ele passou a vida como empresário usando táticas de protelação, de procrastinação na justiça, né? E a justiça americana não digere bem isso, não aceita bem isso. Mas nesse caso agora, que são casos muito graves, com que tem muita atenção do público, a justiça está indo para cima dele e as táticas dele não estão funcionando.